Bom, primeiramente, bom dia, sétimo ano. Hoje nós iremos trabalhar sobre o humanismo, ou uma nova visão de ser humano e de mundo, através da lente do renascimento artístico e cultural. Meu nome é Davi Pinheiro Carvalho e eu sou professor de História de vocês. Bom, primeiramente, para entender o que foi o Renascimento e o movimento humanista, nós precisamos entender qual era o contexto que envolvia a Europa nos séculos XIV, XV e XVI. O período anterior ao Renascimento, ele é conhecido como Idade Média. E o sistema medieval ele já vinha em uma grande decadência, passando da Alta Idade Média, que compreende o século V até o século X, e entrando na Baixa Idade Média, que já é conhecida como Baixa Idade Média, justamente por ser uma baixa nos valores medievais. Então nós vemos que o sistema medieval ele já vinha em crise. As relações que compreendiam naquele período já vinham em decadência. Só que era um processo muito lento de mudança. A forma com que as relações interpessoais e comerciais elas eram muito mais lentas, elas eram muito atravancadas. Então o que acontece? Nós temos uma crise durante o século XV durante o século XIV, e essa crise ela é ocasionada por uma série de fatores, entre elas a peste negra, entre elas a fome, e tudo isso faz com que a população da Europa caia muito e levante questionamentos sobre o funcionamento da Europa e como deveriam ser lidadas as relações. As principais localidades em que a gente vai analisar hoje é a Itália, a França, a Inglaterra e a Espanha. A gente vai tocar ali um pouquinho nos Países Baixos e um pouquinho ali na Alemanha, mas é bem de raspão, porque o foco principal é na Itália, na França, na Inglaterra e na Espanha. Um aspecto muito importante que acontece durante esse período é a formação dos Estados Nacionais. A formação dos Estados Nacionais ela serve de trunfo na mão da burguesia e de artistas, pois eles poderiam, com os Estados Nacionais formados, com essa parte política de formação de um país e de uma nação resolvida, a classe artística poderia focar muito mais em artes, em cultura, em filosofia, em ciência, e tudo isso vai culminar no que nós chamamos de movimento renascentista e do humanismo. Aqui nós temos uma pintura do Triunfo da Morte, do Peter Bruegel, e que demonstra o que era esse período medieval, o fim do período medieval. E era um período de muita morte, de muito conflito e enfim, é o que nós vamos analisar agora no presente. Onde nós podemos traçar as origens do pensamento humanista? Por que nós chamamos de renascimento? Porque os renascentistas, essas pessoas da Idade Moderna, eles tinham na cabeça deles que eles queriam retomar os antigos valores da Grécia e de Roma. Por isso que o termo Idade Média foram eles que cunharam, porque era uma Idade Média, era um período entre cada um dos outros dois períodos. O período antigo era a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e nós temos agora depois os renascentistas, os humanistas. E eles tinham com muito intuito de retomar esses valores antigos, uma valorização do homem, um pensamento mais focado nas artes, na cultura, na filosofia. Tudo isso é muito importante, era muito importante para os homens clássicos e vai voltar a ser importante para os homens renascentistas, visto que na Idade Média esses pensamentos aconteciam, a cultura acontecia, a arte acontecia, só que era de uma forma diferente, era de uma forma mais velada, mais fechada, acontecia nos monastérios, os monges é que faziam, e não era tão divulgado como acontece no período renascentista. Nós temos um foco grande e uma criação de muitas universidades, um incentivo à pesquisa, à discussão filosófica, à discussão científica. E agora a gente vai entrar no mecenato. O mecenato é a relação que os príncipes, os bispos, os nobres e a burguesia da época tinha com a classe artística. O que acontecia? Pelos príncipes, bispos, nobres e burgueses serem quem tinha capital, quem tinha dinheiro durante esse período, o que acontecia? Eles aqui financiavam a classe artística, eles pagavam para a classe artística fazer arte para eles. Por isso que, por exemplo, as artes durante esse período não deixaram de ter cunho
religioso e não deixaram de retratar nobres e pessoas de classe mais elevada. Por quê? Porque eram eles que financiavam os artistas. Essa relação foi muito benéfica para os artistas e muito benéfica para a igreja e para os nobres, porque eles acabavam mantendo a imagem deles para todo mundo ver. E um outro fator muito importante que vai ser crucial para a literatura e para a filosofia é a invenção da imprensa. Nós temos o Gutenberg, que é o inventor da prensa, a figura da imprensa é muito crucial, porque ela contribuiu para o barateamento e a distribuição do conhecimento. Porque agora todo mundo poderia ter um livro, ao contrário do que acontecia na Idade Média, que as pessoas tinham que ter uma cópia do livro por um monge copista que ficava anos e anos e anos copiando e copiando e copiando cada palavrinha dos livros antigos, de Aristóteles, dos pensadores clássicos mesmo. Aqui nós temos uma imagem, uma pintura do Rafael Sanzio. No meio da imagem, ali, como vocês podem ver, no meio ali você tem Sócrates e Platão conversando. E em volta você tem várias referências de filósofos e de pensadores clássicos. E isso demonstra a intenção deles, que era de retomar esses valores clássicos. Os principais conceitos desenvolvidos durante o Renascimento. Nós temos o clássico e mais importante é o humanismo, que foca na valorização do ser humano, a retomada das realizações greco-romanas, a modificação do método de ensino e incentivo à investigação científica. Por que isso é muito importante? Porque isso vai estabelecer como vai ser vista a sociedade, a ciência e a cultura dos anos dali para frente, do século XVI, do século XV e XVI para frente. Nós temos uma valorização muito grande do ser humano, classicamente representado pela imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, e a modificação dos métodos de ensino através das universidades, uma maior disponibilidade para que todos aqueles que poderiam pagar, mas para que as pessoas tivessem uma maior disponibilidade no ensino e que pudessem aprender mais, e um incentivo à investigação científica. Quanto ao individualismo, nós temos a burguesia cansada da visão coletivista que vinha acontecendo na Idade Média, e a burguesia financiou muito essa ideia de individualismo, de cada um se ver por si só. Os artistas começaram a assinar suas obras, por exemplo. Nós temos pinturas e estátuas e vários objetos assim individuais de nobres que financiavam. Isso era muito importante para a época. O racionalismo, que é um foco maior em aspectos da razão humana, ou seja, da ciência, da filosofia, do que está dentro da cabeça do ser humano e não aquilo que está fora. Então nós temos uma visão muito maior, um foco muito grande na razão, que vai ser estudada e aprofundada muito, muito, muito daqui para frente. E nós temos o antropocentrismo, que ao contrário do teocentrismo medieval, ele que tinha Deus como centro do universo de pensamento, do universo filosófico, o antropocentrismo ele prega o homem como o centro do universo, que é muito importante e que tem uma visão extremamente crucial para o desenvolvimento da filosofia e da cultura desse período. Bom, agora nós vamos tratar sobre alguns exemplos de homens importantes das artes plásticas do Renascimento. Nós temos Sandro Botticelli, Donatello, Leonardo e Michelangelo na Itália. Nos Países Baixos nós temos o Hieronymus Bosch, o Jan van Eyck, e na Alemanha nós temos o Albrecht Dürer. O Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Ele é um dos maiores pintores de todos os tempos, um dos maiores homens de todos os tempos. E aqui nós temos uma representação da Mona Lisa dele. E à direita nós temos uma pintura do Hieronymus Bosch. E ele foi um dos principais homens da pintura dos Países Baixos, da região dos Flanderes, onde hoje fica a Holanda, a Bélgica, e ele vai influenciar muito o estilo de pintura surrealista que vai acontecer ali no período do século XX, finalzinho do século XIX e iníciozinho do século XX. Bom, e um pouquinho a gente vai falar sobre os homens da filosofia. Nós temos Erasmo de Roterdã, Giordano Bruno, Michel de Montaigne, Thomas More e Francis Bacon. Erasmo de Roterdã vai ser muito importante para a crítica da igreja e o Francis Bacon para a criação do método científico.